Então desejo fazer uma leitura da palavra de Deus aqui. Eu quero ler em Gênesis capítulo 1 e versículo 26 a seguir. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu quero ler também no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2 e versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós sabemos que Deus, Ele formou o homem do pó da terra, como nós lemos aqui. Agora, lá em Isaías capítulo 55, versículo 8, lá diz assim: porque os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, o nosso entendimento acerca das coisas, acerca da palavra de Deus, é de uma forma mais baixa, de uma forma inferior à forma que Deus tem falado, que Deus tem feito as coisas que nós tentamos compreender. Então, aqui diz assim, aonde nós lemos, diz aqui, Deus dizendo aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele não estava falando de Adão como nós pensamos e entendemos. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele estava falando de alguém maior, de um alguém mais perfeito. Ele não estava falando de Adão, Ele estava falando de Jesus Cristo. Ele estava falando do Messias, que viria mais adiante. Mas nós com os nossos entendimentos fracos, como nós somos, nós entendemos de uma forma inferior. Nós vemos Deus formando Adão, mas Adão não foi o homem formado por Deus. Adão não foi o homem criado por Deus. Adão foi uma sombra da criação de Deus. Ele foi uma sombra do homem que Deus formou. Por quê? Porque quando Deus ele começou a formar o homem, ele começou a formar Adão, aquilo gerou uma sombra. Então esta sombra foi chamado Adão. Essa sombra, porque nós sabemos que pela ordem natural, todas as coisas que acontecem, todas as formações, toda a construção gera uma sombra. Todo corpo sendo formado, uma casa sendo construída, ou uma árvore, quando ela é plantada, ela forma uma sombra. E assim também, antes que aquele corpo estava por completo formado, a primeira coisa que veio sobre a terra foi a sombra da criação de Deus. A sombra daquilo que Deus estava formando. Então Adão ele é uma sombra do Senhor Jesus. Adão é uma sombra do Messias. Porque Deus formou, a Bíblia diz, e formou Deus o homem do pó da terra. Agora, por
Porque Deus formou o homem do pó da terra. O que é este pó da terra? Agora, o entendimento humano, ele pensa que Deus fez ali um bonequinho de barro, que fez ali um boneco e soprou sobre aquele boneco, e soprou sobre aquele boneco começou a viver. Mas isto é um entendimento humano, mas o entendimento de Deus é maior do que isso. Então nós vemos, eu quero até mesmo fazer essa leitura aqui, no capítulo 3 e versículo 19 de Gênesis, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o que diz aqui? Tu és pó, e em pó te tornarás. Então quem é o pó da terra? É o próprio homem. E aqui diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O pó da terra é as pessoas. O pó da terra é Adão, Abel, os patriarcas, os profetas, e todos são o pó da terra. Por quê? Porque nós vemos que Deus, ele é só um, mas todavia ele diz: façamos o homem. Por que ele disse façamos o homem? Porque ele não fez o homem sozinho, ele usou ajudantes. Ele usou o pó da terra para formá-lo. E o pó da terra são os ajudantes, são aqueles que Deus usou para trazer o homem formado por Deus. E este pó da terra foi Adão, Abel, Abraão, José e todos os demais. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi formado, ele sendo a palavra viva de Deus, ele veio sobre os profetas, ele veio sobre os patriarcas, ele veio sobre todas aquelas pessoas do Antigo Testamento, mostrando que algo estava para suceder na terra, que alguma coisa estava para acontecer, que alguma obra de Deus estava para se manifestar. Porque nós vemos que todas as pessoas que vieram desde Adão, eles simplesmente eram sombra de Jesus. Era sombra do corpo que estava sendo formado por Deus. Então, nós podemos ver Adão ali no Jardim do Éden, que quando Deus quis fazer-lhe uma esposa, Deus fez vir um profundo sono sobre Adão, e do seu lado, cerrou a costela ao seu lado e tirou dali uma esposa. Nós podemos ver também isso se cumprindo em Jesus, porque aquilo simplesmente era sombra de Jesus. Então nós vemos que Jesus veio também um profundo sono, mostrando que seria a morte de Jesus na cruz do Calvário, aonde aquele soldado furou o lado de Jesus, e dali saiu sangue e água, mostrando que dali esse sangue e água, mostrando que uma noiva, uma Eva, seria tirado dali. A água é a purificação pela palavra, o sangue, a vida da palavra. Isso trouxe uma mulher, isso trouxe uma igreja, isso trouxe uma igreja ali, através dos apóstolos, através dali dos discípulos de Jesus, formado do lado de Jesus, exatamente do jeito que foi formado Eva, tirado do lado de Adão. Então, Adão, ele simplesmente foi uma sombra daquele corpo formado por Deus. Mas ele não está na criação original de Deus, ele não foi criado por Deus, ele foi uma sombra da criação de Deus. Então, por que Adão pecou? Os profetas, patriarcas, todos eles transgrediram, todos eles falharam em obedecer a Deus. Por quê? Porque eles eram apenas sombra, e a perfeição não está na sombra.
O homem perfeito não está na sombra. A sombra simplesmente mostra que um corpo está vindo, que alguma coisa está chegando naquele lugar, que alguma coisa está se aproximando. Mas aquilo não é o corpo, aquilo não tem a perfeição do corpo. Aquilo somente está mostrando, Adão somente estava mostrando para uma criação. Os profetas patriarcas, todos eles vieram apontando para Jesus. Como nós podemos ver Abel sendo morto pelo seu irmão, Abel e Caim, os dois religiosos, os dois ofereceram sacrifícios para Deus, e Deus atentou para o sacrifício de Abel. Por quê? Porque o sacrifício de Abel, ele condizia, ele era uma sombra perfeita, ele estava apresentando um cordeiro, ele estava apresentando ali um cordeiro ensanguentado, algo que tinha vida, enquanto que Caim apresentou ali frutas, legumes, flores, coisas do campo, coisa que não representava a criação, não representava Cristo. Então Deus atentou para o sacrifício de Abel, porque o próprio Abel, ele já era uma sombra de Cristo. Então ele, sendo uma sombra, ele foi morto pelo seu irmão, mostrando que Jesus Cristo seria morto pelos seus próprios irmãos, por pura inveja. Seu irmão também era religioso, mas a sua religião não coincidia com a verdade, não coincidia com aquela sombra aperfeiçoada que apontava para Jesus. Então ele cirou com seu irmão, exatamente como os fariseus ciraram com Jesus, e matou o seu irmão exatamente como os fariseus mataram Jesus. Então aquilo tudo era sombra, vinha tipificando, vinha mostrando que algo real estava vindo, mas aquilo não era o real, aquilo simplesmente era sombra. Então nós podemos ver isso também tipificado em Isaac, sendo oferecido como sacrifício por Abraão, que levou Isaac ali no Monte Moriá e ofereceu, e iria sacrificá-lo, e Deus do céu bradou, e ali estava, quando ele olhou, ali estava um cordeiro que tomaria o seu lugar, tomando o lugar de Isaac, exatamente este cordeiro mostrando que era Jesus, que tomaria o lugar da humanidade, que pagaria o preço da salvação. Então tudo aquilo estava mostrando aquele que havia de vir. Então Deus veio trazendo ali através desses ajudantes, veio trazendo através desse pó da terra, formando o seu corpo, através de símbolos, através de figuras, formas figurativas, veio sendo formado, a palavra veio vindo para a terra, aos poucos, foi Jesus sendo trazido para a terra aos poucos. Então, por isso que Deus disse, façamos o homem, porque o pó da terra, que são as pessoas, eles foram usados por Deus para que Jesus viesse à terra. Então nós podemos ver também José sendo vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, e quando ele chegou ali no Egito, ele foi preso injustamente, desceu a um cárcere, exatamente como Jesus foi vendido também pelos seus próprios irmãos, pelo seu próprio discípulo, e também ele desceu a um cárcere. Esse cárcere era a morte, ele morreu ali, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi acima de todas as coisas, exatamente como José, que saiu daquele cárcere e passou a ser ali abaixo unicamente do rei, sendo o governador de todo o Egito. Então, exatamente mostrando, exatamente a sombra mostrando aquele que havia de vir. Então, nós podemos ver que Deus nunca criou Adão. Deus nunca criou, Deus nunca criou nada neste mundo. Este mundo, ele é uma sombra da criação de Deus.
Deus simplesmente está criando o seu mundo num âmbito espiritual. Isso daqui, tudo que existe aqui, simplesmente são tipos e sombra do que há de vir. Isso daqui não é a criação de Deus. Por isso esse mundo existe tanta injustiça, tantas coisas. As pessoas são falsas, mentirosas e tudo mais. Por quê? Porque são sombra. Porque não é isso que Deus criou. Isso daqui apenas está apontando para algo que Deus está criando em algum lugar. Mas isso daqui não é a criação original de Deus de forma alguma. Porque se Deus tivesse criado este mundo não seria desse jeito. As pessoas não seriam desse jeito. As pessoas não envelheceriam, não morreriam. Porque Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Então nós vemos que Deus foi trazendo Jesus Cristo através dos tempos, através de figura, até que Jesus estava todo sobre a terra, toda a sua palavra estava sobre a terra, todo formado através do pó da terra, que são os homens que vieram desde Adão até nos dias de Jesus, até João Batista, tudo mostrando exatamente como Jesus seria, o que ele seria. Então, quando ele estava formado, quando aquele corpo estava formado, através da palavra, através do pó da terra, através das pessoas, então Deus tomou este corpo, que estava em forma de uma semente, e colocou no ventre de Maria, que Maria também representa todos os que vieram, representa desde Gênesis, desde as primeiras pessoas ali, desde todos os profetas, patriarcas e todos os demais, todos estavam tipificados em Maria. Então Deus colocou aquela semente no ventre de Maria e aquilo germinou e Deus apresentou, e aquele homem nasceu e Deus apresentou aquele corpo ao mundo. Deus apresentou agora a sua obra. Deus apresentou agora aquele homem que ele disse lá em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que a nossa imagem? Conforme a nossa semelhança. Por quê? Porque Jesus ele trouxe tanto a imagem do celestial quanto a imagem do homem natural. Ele trouxe a natureza de Deus, como também ele trouxe a natureza do homem. Então ele trouxe a natureza do pó da terra, porque ele foi formado do pó da terra. Então ele tinha essas duas naturezas. Aí está porque Deus disse: façamos o homem. E não disse: eu farei o homem, como sendo o homem, sendo somente a minha imagem. Mas ele diz: o homem a nossa imagem. Quer dizer que Jesus tinha a imagem do homem natural. Ele podia chorar como homem, ele podia sentir emoções como homem, ele podia sentir dor como homem, ele podia se irar como homem, mas também ele podia tirar um morto da sepultura depois de 4 dias como Deus. Ele tanto era homem como ele era Deus. Então ali estava o homem formado por Deus. Ali cumpriu Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem. E o homem estava na terra. Jesus estava na terra, formado por Deus. O homem de Deus, o homem que Deus formou. Todos os demais que vieram antes, o diabo conseguiu derrubar, conseguiu derrotar. Mas Jesus não. Porque aquele homem era o homem formado por Deus. Aquele era o homem que Deus tinha formado. Adão caiu lá no princípio. Os profetas pecaram. Os patriarcas pecaram. Todos pecaram. Mas Jesus era a imagem de Deus. Ele era imagem e semelhança de Deus. Esse o diabo não conseguiu derrubar. Esse foi justo, foi santo, do começo ao fim. Porque esse era o homem perfeito de Deus. Esse é o homem formado por Deus. E Deus se alegrou tanto com este homem, que Deus chegou a dizer:
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.